tô aqui fazendo a sobrancelha. Vou contar uma história pra vocês, né? Eu nem lembrava mais dessa história que aconteceu há tantos anos. Eu sempre gostei muito de fazer amizade, brincar, me divertir. Ainda mais quando eu voltei pra escola. Foi uma das coisas que eu mais fiz. Foi tomar suspensão, ocorrência por fazer muita besteira. Gente, meu Deus do céu. Enfim, aí esses dias eu encontrei uma menina dentro do ônibus e reconheci. Gente, rolou um babado tão fortíssimo naquela época. Porque, assim, ela era daquelas meninas, assim, ou você me obedece ou você não é nada pra mim. E eu sempre gostei de fazer amizade. Só que, além dela ser assim, ela era daquele tipo, lobo em pele de cordeiro. Então, ela conquistava a sua amizade e ela era muito bonita, gente. Nossa, ela era muito bonita mesmo. Ela conquistava a sua amizade. Ou era simples. Comigo era simples fazer amizade. Você era uma pessoa divertida, legal e não se importava com a aparência ou com a forma da pessoa. E assim, uma pessoa bacana, não tem? Pô, pra mim você já é uma pessoa incrível. Pô, tá hora, beleza. E foi desse jeito que ela se mostrou, né? Beleza, passou um tempo e ela começou a mandar. Ah, faz isso, você tem que chegar pra fazer isso, você tem que fazer meu dever, que isso, aquilo. E, gente, eu nunca fui pra mandado. Ah, nunca mesmo. Eu podia, tipo assim, ser muito engraçada, muito divertida, participar de bastante coisas, bastante atividades e tal, mas nunca gostei de ser mandada, de falar, ó, você vai fazer isso pra mim, ou, ah, você vai lá pegar uma coisa pra mim. Gente, ah, não. Você tá passando mal e me pedir, eu falar, tipo assim, pega pra mim, sempre de um por favor, tudo bem. Mas eu senti que tá sendo ordem, e uma ordem atrás da outra, meu filho, beijinho, bye bye. Enfim, aí aconteceu isso, né? Dessa pessoa, de eu perceber que essa pessoa começou a me dar muita ordem, não tem? E o que mais matava nessa pessoa, porque antes de eu chegar, ela era uma mais inteligente. Mais inteligente não, porque tinha a minha amiga que era bem inteligente, mas ela também era bem inteligente, essa menina que eu tô contando agora, né? E eu cheguei defasada, eu fiquei 2 anos sem estudar. E mesmo assim, eu consegui acompanhar, cheguei, peguei o pique, já fui estudando. E por mais que eu aprontava, que eu brincasse, que eu matasse aula, eu era muito estudiosa. Porque uma das coisas quando eu voltei a estudar, que eu pude voltar a estudar por causa da minha saúde, foi falar, eu vou me divertir, mas eu também vou estudar. Né? Porque eu posso morrer daqui a uns anos, mas eu também posso viver a minha vida inteira. Então não dá, né? Eu tenho que fazer ou os dois ou um só. Então eu decidi fazer os dois, me divertir e estudar. Então eu conseguia conciliar todas essas coisas. Enfim. E ela começou a ficar com raiva, porque toda vez que eu chegava lá, porque eu me machucava, né? Aí tinha que ficar um tempo fora, mas eu voltava e conseguia pegar toda a matéria ainda. E a professora viu, até a professora falando, viu até a Júlia, que fica quase um mês, uma semana sem vir pra escola. Quando ela volta, ela consegue acompanhar vocês, que isso, que aquilo. E aquilo dava uma raiva nessa menina. Enfim. Aí ela começou a mandar, né? Querer falar, ah, faz isso, acontece, que tererei parará. E eu comecei a ignorar. Eu simplesmente comecei. Tipo assim, fingi que ela não existia, continuava andando com as mesmas amizades que a gente tinha em comum, mas comecei a ignorar, comecei a fingir que não existia, porque assim, e ela pisava nas outras pessoas que não gostavam dela. E normalmente a pessoa só não gosta mesmo de alguém, né? E ela pisava. Falava mal, falava isso, falava aquilo, e eu comecei a me afastar dela, mas continuei com os mesmos amigos que tínhamos em comum. Aí ela começou a espalhar boato de que eu não falava mais com ela porque eu tinha inveja dela, porque ela era mais bonita que eu, e começou a espalhar, gente, um monte de coisa. Eu vou ter que botar o espelho aqui. E começou a espalhar um monte de auê pela escola. E toda vez chegava, né, eu tinha uns amigos lá que me contavam, praticamente todos. E vinha, eu falava, não, gente, tem nada a ver, não. Eu parei de andar com ela por causa disso e disso e disso. E se ela quiser vir aqui, eu mesmo falo pra ela, contando, gente, que as amigas dela comprou a briga dela. Alguma das amigas dela, de alguns anos à frente, de turmas à frente, comprou a briga dela, contando que quando a gente foi pro ensino médio, eu fui pro ensino médio, eu era da mesma turma que uma dessas amigas dela, que também juntaram pra querer me jogar no esgoto. Peraí que eu vou chegar nessa parte. E eu acabei ficando amiga dessa amiga dela, que também nem era mais amiga dela. Enfim, vou continuar de onde eu parei, né? Aí eu peguei e falei, não, deixa ela vir aqui que eu falo pra ela. Eu simplesmente esperei de andar com ela porque ela não é uma boa pessoa. Eu não sinto de andar com ela e tal. Aí, pra quê, menino? Pra que isso chegou no ouvido dela, né? E eu também já tava esperando chegar no ouvido dela. Só que eu não achei que ela, por causa disso, ia querer me jogar no valão da escola. Porque quando a gente sai da escola, tem um valão assim na reta, né? E eu pegava ônibus naquele ponto que tinha um valão. O ponto era em frente ao valão, né? Em cima do valão, praticamente. Aí, uns amigos meus nos primeiros dias ficaram comigo no ponto de ônibus, comigo e com a minha irmã, com meu primo e com a minha prima. Ficaram com a gente ali, com medo dela fazer isso. Só que não dava para meus amigos ficar sempre, sabe? Porque eles tinham horário para ir para casa e meu ônibus passava bem depois. Meu ônibus passava, gente, já tava a escola vazia. Aí eu comecei a levar uma faca pra escola. Ai,
Meu Deus do céu. E todo mundo sabia. E olha só, era tão legal, gente, as pessoas lá, a maioria no caso, né? Que algumas pessoas sabiam que eu já levava faca. A grande maioria, assim, da minha turma já sabia. E não contava pra ninguém. Graças a Deus, não chegou no ouvido da diretora naquele momento. Que se eu fosse pegar com a faca, teria dado ruim, né? Mas não chegou no ouvido da diretora, mas chegou no ouvido dela. E eu achei que ela ia contar pra diretora. Só que eu acho que ela pensou que eu também tava blefando, não tava com faca nenhuma, não. Enfim, aí eu comecei a levar a faca. Só que deu uns probleminha lá, porque ela conseguiu fazer duas amigas minhas ficar do lado dela. E daí, por mim, tanto faz, né? Tanto faz, tanto feio, eu não me importo. Contando que essas meninas também depois parou de falar com ela pelo mesmo motivo. Aí voltaram a falar comigo. Ai, criança, né? A gente criança era um bicho muito besta. E, enfim, aí chamou pai, chamou mãe, chamou isso, chamou aquilo, só que eu só tinha minha avó. Aí foi a minha avó e foi o pai e a mãe dela. Meu Deus, gente, se vocês vissem o pai e a mãe dela, daria pra vocês entender porque ela era assim. Era a mesma coisa, o pai e a mãe dela, não tem, tipo assim, aquele ego inflado, contando que a coordenação me deu suspensão, né, porque ela contou no dia lá que chamou os nossos pais, que eu tava levando a faca, e a minha avó já sabia. Aí minha avó falou, não, Júlia realmente trouxe faca, não discordou, porque ela tava querendo jogar a Júlia no esgoto, e antes da Júlia trazer faca, os amigos dela estavam ficando com ela, só que não dava pra eles ficar todo dia, e ela decidiu trazer, porque se fosse acontecer alguma coisa, ela ameaçava com a faca, até chegar alguém, chamar a polícia, aparecer alguém e tal. Ou mesmo ai, gente, nesses momentos assim a gente pensa, né? Mas enfim. E eu levei, só que eu não, né, não ia fazer nada de errado, eu só ia me defender mesmo. E, enfim. Ou era mesmo pra assustar ela pra ela ficar longe de mim. Aí passou, aí eu tomei suspensão por causa disso. Os pais dela todo o tempo com o ego inflado, falando que tinha que ter me expulsado da escola, porque eu que fiz a cabeça de todo mundo, porque eu não gostava dela, porque dava pra ver nitidamente que ela era melhor do que eu, tanto físico quanto mentalmente, assim, na frente das coordenadoras, tá? Ah, e minha avó querendo xingar, mas minha avó não podia xingar, minha avó querendo gritar, mas não podia gritar, porque realmente ela tava falando umas coisas que nem as coordenadoras tava assim, ó, com as coisas que a mãe dessa menina tava falando, não tem. Enfim, a menina saiu como certa, não tomou suspensão, não tomou nada, eu tomei suspensão, eu não ia tomar suspensão também, né, porque era realmente briga de criança, só que eu tomei suspensão por causa da faca, entendeu? E foi a como é o nome? Tem um supervisor que é maior do que os coordenadores e essas coisas assim, na escola, eu esqueci o nome. Eles também apareceram lá. Aí realmente viram que, por mais que eu não tava certa, eu também não tava errada, porque se ela me jogasse naquele valão e eu fosse uma pessoa normal, eu não me machucaria tanto. Mas como eu também tinha a minha doença e a minha deficiência, poderia causar até a minha morte, não tem? Aí, isso que fez os pais dela ficar mais assim, porque perceberam que eu tava errado, mas que se ela fizesse aquilo que ela tava falando pra todo mundo que ia fazer comigo, ia causar a minha morte, literalmente, entendeu? Aí eles ficaram mais quietos, mas enfim. Aí foi resolvido, fiquei os meus 3 dias em casa, que era praticamente uma vez a 4 meses que eu ficava em casa, porque eu matava muita aula pra jogar queimada, pra jogar bola, a gente matava muita aula pra fazer essas coisas. Enfim, aí eu fiquei em casa esses 3 dias, depois voltei pra escola, nunca mais falei com ela, aí ela trocou de turma também, foi pra outra turma. E depois de alguns meses ela também brigou com essas amigas, né? Que eu falei com você que voltaram a falar comigo. Aí voltaram a falar comigo, as meninas que brigou com ela. E é isso, aí viram que a donzela não era santa. Aí depois de um tempo, uma dessas meninas também voltou a falar com ela. Não era coisa de criança, né? Mas eu nunca voltei a falar com ela. Porque desde o momento que a pessoa tenta contra a minha vida ou contra a sua vida, amiga. Se alguém tentar contra a sua vida e depois, querer voltar a falar com você, querer voltar a ser amiga sua amiga, não aceito isso não, tá? Porque nunca vai ser amiga sua, não. Tentou uma vez contra a sua vida, esquece. Pode esquecer. E ela até tentou falar comigo, tá? Uns tempos depois disso que rolou, mas eu nunca dei ideia pra ela, não. Tentou me chamar pro aniversário dela também, fingi que nem conhecia ela. Deixa eu tirar, olha o tamanho desse pelo que saiu. E é isso, gente. Eu nunca mais dei papo, nunca mais dei ideia. Aí eu vi ela esses dias dentro do ônibus. Aí eu lembrei de toda essa história. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Que maluquice, velho. Aí foi isso. Eu simplesmente fui um babado. Aí como ela tinha essas amigas dela que eram de turmas mais velhas, uma dessas amigas dela parou de estudar. E é isso, gente. A gente se encontrou no ensino médio. Meu celular parou de gravar porque a memória tá acabando. A gente se encontrou no ensino médio e rolou outros problemas no ensino médio, porque eu e essa menina que veio do fundamental, né, que a gente acabou virando amigas, que a gente era inimiga, mas virou amiga, tínhamos o mesmo modo de pensar. E assim, rolou tanta coisa naquela escola que a gente entrou, né, que fomos pro ensino médio,
que ó, só Deus na causa, mas não vem a questão de hoje, porque a história é 3 vezes maior do que essa do fundamental. A do fundamental realmente foi coisa de criança, foi briga de criança, mas a do ensino médio realmente, gente, foi coisa de botar até bandido no meio. E deu e ela quase morrer também, né? Mas enfim, acontece e é isso. Mas um dia eu conto essa história pra vocês. Eu só sei que o ensino médio pra mim foi péssimo. Eu acho que pra ela também, coitada. E é isso. Depois que eu fui pro EJA que melhorou a minha vida. E eu não tenho que reclamar do EJA, que foi muito bom realmente. Mas é isso. O importante é que eu virei amiga dela, que a gente resolveu nossos problemas. E foi. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história babado. Até hoje, quando eu encontro uns colegas meus, a gente para. Ah, você lembra daquela vez que a gente ficava com você no ponto e tal? Eu, lembro, pá. Enfim, é isso. A sobrancelha também tá feita. A minha sobrancelha também não é perfeita, porque já caguei tanto essa sobrancelha, gente. Criança e adolescente é uma coisa, né? Enfim, mas foi isso o vídeo. Uma história meio, né? Mas é uma história engraçada. Lembrando hoje, tipo, meu Deus, como uma criança ia tentar matar a outra, né? Uma menina tentar jogar a outra no valão, ou uma menina levando uma faca pra se defender da menina que queria jogar ela no valão, porque eu sabia que se ela me jogasse no valão, eu não ia voltar mais. Eu não ia ter força pra continuar viva por causa, né, da minha doença. Mas assim, acontece, né? Mas graças a Deus tudo deu certo, nada de ruim aconteceu, a não ser a suspensão, que também não era tão ruim assim. E é isso, um beijo e até a próxima. E eu vou contar mais história, gente, que eu tenho muita história, tá? Eu tenho 21 anos, mas assim, eu tô sobrevivendo desde o momento que eu nasci. Porque literalmente, gente, eu só sobrevivo. Sobrevivo não, claro que eu vivo, né? Mas assim, a minha vida nunca teve uma expectativa, tipo assim, Julia vai viver pra sempre, ou quando ela morrer, morreu, mas não, sempre tive expectativas de vida, então eu tento viver minha vida ao máximo, já aconteceu tanta coisa ruim, tanta coisa boa, então assim, tem muita história pra contar, mas eu vou contando aos poucos pra vocês. Beijo e até a próxima. E eu conto essas histórias, gente, de escola, da minha vida e tal pra vocês, porque eu gosto de saber que eu consegui estar viva pra viver aquilo. Por mais que alguns momentos não tenham sido bons, ou alguns momentos eu sofri mais do que outros, eu vou parar porque senão eu vou chorar. Mas assim, eu pude estar viva pra poder viver esses momentos, porque, como eu disse, viver em expectativa de vida não é muito bom, sabe? Você sempre viver num prazo de que você pode morrer, ou de que pode acontecer alguma coisa com você, que pode tirar a sua vida. Enfim. Então, por mais que tenha essas histórias que eu falo, nossa! Mas pra mim foi tipo assim, não foi nada, porque o tanto de coisa que eu já passei, isso daí pra mim é só a história de que eu pude viver, por conseguir estar viva, sabe? Então, por mais que doa e tal, mas pelo menos eu pude estar viva pra viver essas coisas. E eu não acho ruim, eu consegui viver pra passar por isso. E hoje eu conto rindo, né? Então, assim, valeu a pena. E é isso. Beijo e até a próxima.